Boa noite, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos. Isso, desliga aí, por favor. Muito obrigado. Pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, assim, particularmente, o convite que cada um aceitou, né? E, claro, em nome da igreja, peço mais uma vez, né, que o Espírito Santo de Deus esteja presente aqui conosco, conduzindo esse momento, capacitando o pastor Elias e a cada um de nós estarmos com o coração, como se diz, com a terra fofa, né? Apto para receber, aprender, melhorar, mudar o que cada um necessita. Sejam muito bem-vindos. E depois, no final, a gente vai dar alguns avisos em relação à questão lá do último dia, do hotel. E vou passar aqui a palavra para o pastor Elias. Vocês podem passar depois no Mohamed, no final ele vai estar atendendo. Meus irmãos, então, como o Mohamed falou, é um prazer muito grande. Nisso eu acho que tem aqui mais de 60 pessoas, não tem? Depois vocês contam aí, até o final vocês me dão quantas pessoas tem. Sejam todos bem-vindos, como nós falamos. Qual é o nosso objetivo aqui? Nosso objetivo é fortalecer o nosso casamento. Não tem nenhum casamento que não precise de ser ajustado, que não precise de ser edificado. Sempre nós vamos estar o quê? Aperfeiçoando, né? Eu fiz esse ano 25 anos de casamento, mas sempre eu estou aprendendo. Tem situações que eu nunca vivi, né? E outra coisa interessante, situações que você viveu, talvez eu não tenha vivido. Então vai ser muito bom, porque a gente troca também experiências. Isso é uma edificação mútua. Então, uma coisa muito importante que Deus quer nos edificar. Isso é claro, é um projeto do Senhor o casamento. Deus quem criou, quem fez o casamento, quem arquitetou o casamento, quem criou o primeiro casal e depois os outros, e tem criado e vai criar até o final, foi o Senhor. Então a ideia é do Senhor, e nós estamos aqui para que nós recebamos do Senhor nesses dias. São 4 encontros. Nós vamos estar fazendo um resumo, falando da teologia do casamento, falando da relação de cada cônjuge com Deus. Vamos estar falando da relação uns com os outros, aquilo que nós devemos evitar, aquilo que nós devemos fazer. Lembram da mensagem de domingo, quem estava lá na igreja? Tem a teologia negativa, o que nós não devemos fazer, e tem a teologia positiva, o que nós devemos fazer e temos que fazer constantemente, né? Então, esse tempo vai ser muito importante. E vai ser um tempo de crescimento para todos nós. Então aqui eu já faço um desafio para você não faltar aos outros. Você vê o ambiente aqui é muito legal. Eu cheguei ali, tinha tanta comida que eu não sabia nem por onde começar. Eu ali tentando escolher, depois voltar por lá de novo, né? Aí sai um café pentecostal aí, também vai ser bom. Então nós estamos aqui nesse ambiente, Deus preparou esse tempo, foi cedido esse lugar amorosamente para nós estarmos aqui. Então eu quero começar hoje trazendo uma mensagem sobre Mateus 7, no finalzinho. Todo mundo trouxe Bíblia, eu sei, no seu celular, né? Hoje eu vim municiado, eu falei, se o celular acabar a bateria, estou aqui, ó. Da outra vez acabou a bateria, eu fiquei em maus lençóis, né? Então, não falte, são 4 encontros, esse é o primeiro, e nós vamos ter o último em novembro. Então, são encontros importantes e nós vamos estar, assim, progredindo no Senhor, tá ok? Todos que não são da Igreja Permanecer, sejam bem-vindos, nós ficamos alegres com a presença de vocês e é um prazer nosso recebê-los aqui. Todos vocês são muito bem-vindos. E sintam-se em casa, que a graça do Senhor esteja sobre vocês também. Está lá em Mateus 7, 24 a 27. Mateus 7, 24 a 27 é um texto bastante conhecido e eu quero aplicar ele para o casamento nesta noite. Mateus 7, de 24 a 27.
A palavra do Senhor diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos orar. Pai, obrigado por esse texto, te agradecemos. Vem abrir o nosso entendimento e o nosso coração nesta noite e aplica esta palavra às nossas vidas. Que a tua bênção, que enriquece e não traz desgosto, que a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, esteja sobre nós. Pai, nos liberta nesta noite, nos cura, gera, Senhor, paz no nosso coração, gera esperança, fé, para que nós possamos, Senhor, resolver aqueles problemas que nós temos, todos nós aqui temos e às vezes não conseguimos durante muito tempo. E hoje talvez seja um momento de mudar essa visão. E nós pedimos a tua graça, porque não há nada impossível para ti e não há nada impossível para aqueles que creem no Senhor. Pai, muito obrigado. Quero te agradecer, te louvar e te bendizer nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, esse texto fala de dois solos. Dois solos. Nós vemos isso, então, uma comparação. Por que é interessante? Porque nós estamos chegando aí no primeiro sermão de Mateus, que se chama Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7, para não cair o microfone. Nesses 3 capítulos nós temos o primeiro sermão de Jesus no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus. Sobre o que ele está falando? O resumo é o quê? A ética do reino de Deus. Então ele vai falar, vai começar no capítulo 5 com as bem-aventuranças, vai caminhando, mostrando o relacionamento agora daquele que é cidadão do reino de Deus com a lei. Depois vai mostrando como eu devo me comportar em relação aos hábitos espirituais, em relação ao jejum, em relação à questão da esmola para os pobres, como é que eu devo orar. E ele vai falando sobre isso e vai chegar no capítulo 7. No capítulo 7 ele começa a fazer algumas comparações. Se você notar, o texto diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Por que ele usa o pois? Porque ele está falando de algo, ele está explicando algo que ele disse antes. A figura aqui é o que? Solos que serão construídas, o que? Casas. Então, por que ele usa isso? É uma figura para que nós saibamos se nós estamos construindo a nossa casa, que significa a nossa vida, num terreno bom. Ele fala que tem 2 tipos de construtor. Um construtor que constrói na rocha, né? Antigamente as casas, quando eram construídas, a pessoa procurava uma rocha para construir essa casa. Por quê? Um terreno muito firme, não ia ter problema no fundamento. Depois, se vocês quiserem uma aula de engenharia, pergunte para o Otacílio, que ele está ali e o olho está brilhando por essa mensagem. Vocês perguntem para ele. Tá? E tem um cartãozinho também, né? Aqui tem cartão de médico, como diz o outro lá, de advogado, né? Então, tem um monte de gente aqui que você pode conversar depois. Mas enfim, esse construtor, Jesus Cristo fala que ele é um construtor sábio, porque ele constrói a casa dele na rocha. Agora tem um construtor que constrói a casa dele na areia, que não é um terreno bom para construção. Você pode colocar o material mais bonito, o acabamento mais espetacular, e vai dar no que deu no Palace 2, lá no Rio, né? O pessoal aí do Rio, faça assim para me ajudar aí, o pessoal acreditar que foi isso mesmo. Palace 2 caiu. Não importa o material, pode ser o material mais bonito que for, se não tiver o alicerce, vai acontecer o quê? Vai cair. E o interessante é que nessas 2 casas que foram construídas, uma na rocha e outra na areia, vieram o quê? As intempéries sobre os 2 de forma igual. Vieram chuvas dos céus, transbordaram os rios e vieram ventos fortes. Na região desértica tem ventos fortíssimos.
porque é uma região de Israel. Então, esses ventos bateram com força, chama o texto aí ventos rijos, ventos muito fortes, bateram contra aquela casa que foi construída na rocha e ela permaneceu. Esse nome é bonito, né? Permanecer, não é? Permaneceu. E a outra foi construída na areia, vieram as chuvas também, vieram os rios transbordando, enchentes e ventos rijos contra aquela casa, e a casa não permaneceu. Ela teve o quê? Uma grande queda. A casa caiu porque o problema estava onde foi construída, no solo. O solo era areia. Os dois vão ter os mesmos problemas, né? Todo casamento tem problema. Todo casamento tem dificuldade. Você já imaginou? Por exemplo, eu sou paraibano, né? Vim com 3 meses de lá, quase morri na estrada. Minha mãe, eu acho que ela esqueceu, ela falou que foram 3 dias, mas não foi, foram 7. E o pessoal tá quase me jogando do ônibus, que é um menino de 3 meses chorando o tempo todinho, né? E gritando. Você imagina que maravilha. E eu chorando lá. Eu vim de lá. A Fabiana, já o quê? É baianeira. Baiano com mineiro, né? Aí mistura, aí tem baiano, paraibano, mineiro. Já imaginou essa mistura? Lá é pão de queijo com farofa, né? Sarapatel, que é horroroso, diga-se de passagem, né? Buchada de bode que eu tô fora, né? E tem também o piqui, que já é de Goiás, né? Também eu tô fora, não é de Deus, né? Piqui não é de Deus, não. Irmão, já imaginou isso? Aí imagina, eu sou homem, a Fabiana é mulher. Porque o casamento bíblico, o que Deus falou? Deus cria o homem e depois cria a mulher. São sexos diferentes. E é criado. Mas eu nunca tive irmã, não sabia como é que era conviver com a mulher. Só com minha mãe, né? Já notou a dificuldade? Tá? Diferença de idade, eu sou 6 anos mais velho. Tudo isso conta. Diferença de experiência, ela teve as experiências dela, e a gente se junta e vai casar. Né? Aí depois a gente vai, por exemplo, a Fabiana cresceu num lar com as contas ajustadas, tá? Tudo na ponta do lápis, organizado, né? Poupança boa, né? Você já viu o baiano pão duro? Pois é isso que aconteceu. E baiano pilhado, você já viu? Pois eu conheço, né? Então cresceu. Eu não sou gastador, mas eu nunca fiz conta com nada. Aí Deus me deu a Fabiana, que é organizada com contas. Então, tá vendo? A gente se complementa, mas a gente vai aprendendo um com o outro e assim por diante. São pessoas diferentes, ok? Agora veja, todo casamento, a mesma coisa que acontece nesses solos. A diferença é o quê? Aonde está plantado. É a diferença. Por quê? Todo casamento vai passar por intempéries. Todo casamento vai passar por ajuste. Todo casamento vai passar por dificuldades, né? Nós temos bênçãos de um lado, mas temos dificuldades do outro. Todo casamento, qualquer pessoa, se nós fôssemos aqui pedir para contar o testemunho, todo mundo tem um testemunho de dificuldade, de ajuste, né? A irmã Casa, a gente sabia que o homem roncava, né? Falou, meu Deus, era o meu príncipe, né? O meu príncipe agora. Não é? Ó, eu já acompanhei casais, vocês vão pensar que é brincadeira minha, que eles brigavam. Por quê? Porque um passava e abria a tampa do vaso, aí usava e deixava aberto. Aí o outro chegava lá, fechava. E o outro ia lá, coisa profunda, né? O outro ia lá, pum! Vieram por aconselhamento, por causa disso. Foi por causa disso? Não foi, irmão. É só um detalhe. Uma coisa muito mais profunda. Eu já vi gente brigando no casamento, por quê? Quem é do meu tempo tinha pasta Colinos, aquela pasta linda, maravilhosa. Então era Colgate, e daquela mais simples, sendo que era de alumínio. Aí chegava o bagunceiro ou a bagunceira, porque tem bagunceira também, apertava no meio da pasta. Aí o outro que era mais organizado olhava, meu Deus, casei com essa pessoa. Aí pegava o cabo
da escova. Não é? Aí vinha o outro no outro dia. Aí os fabricantes de creme dental resolveram a parada. Por quê? Fizeram de plástico. Pronto. O cara que quer apertar atrás aperta. Mas tem gente tão perfeccionista, o outro aperta, ele passa o cabo da vassoura não, da escova de novo lá, não é? Gente, isso aí, eu estou falando de coisas pequenas. E quando a pessoa não se dá bem com a sogra, não é? Que vai fazendo o sinal da cruz para se encontrar, né? Ou o cunhado que dá cheque sem fundo, aí depois pede para cobrir, né? Fala Deus, né? Não foi nada combinado, né? Isso é o de menos. E quando você tem um no casamento que é gastador, o cara fala assim, não, tá baratinho. Isso é conversa de gastador. Tá baratinho, aí ela gasta e vai. Não, o lápis vermelho tá lá, e vamos lá. Tá prestando, não, mas tá barato, né? Vai comprar. É igual um irmão que foi para os Estados Unidos, aí tá passando, aí o genro olhou, o que é isso, cara? Uma dentadura. Não, mas tá 80 centavos de dólar. É isso aí. Ele tava levando a dentadura, né? Baratinho até dentadura. Não é? Então, assim, esses são os ajustes. Tem outros ajustes. Doença, quando o casal está passando, alguém está doente, é um sofrimento muito grande. Quando vem os filhos, criação dos filhos, aí um que é criado de um jeito, outro do outro, e assim por diante. Ah, meu pai fez assim, minha mãe fez assim. Isso é uma desgraça quem fala isso, né? Por quê? Porque diz na Bíblia que ambos deixarão pai e mãe, se unirão entre si e serão uma só carne. Pronto, acabou a pessoa, o lar de origem passou e começa uma nova família. Mas o que é que eu queria dizer? Todos nós sofremos essas intempéries. A casa do nosso casamento está sendo construída. A questão é, onde está sendo construída? E o que determina essa construção é o construtor, que somos nós. Aí Jesus agora vai dar uma dica para a gente. O construtor prudente, quem é? Aquele que ouve a minha palavra e a pratica. E o construtor imprudente, aquele que ouve e não a pratica. E aí, irmãos, vários textos no capítulo 7, ele vai falar metáforas, figuras para nós guardarmos melhor. Então, como essa casa, tá? Tem casamentos que são construídos o quê? Na areia, em coisas que vão passar, em coisas que vão para o túmulo, em coisas que não são seguras, coisas que não vão segurar um casamento na hora que vier chuva, na hora que vier vento, na hora que vier rio transbordando, porque vem, né? E vai acontecer. Se não tiver a rocha, essa casa vai ter uma grande ruína. O segredo que Cristo fala é o que? Ouvir a sua palavra e praticar, tá? E aqui no capítulo 7 ele vai falar, por exemplo, de 2 caminhos, de 2 portas, uma porta estreita, e vai falar também de um caminho apertado, tá? Quem já foi em pirâmide sabe o que é que eu estou falando. Ou então aquela gruta que você vai passando e não tem volta, você entra e já era, porque tem gente atrás, né? Aliás, teve uma vez em Israel, a gente estava no túnel de Ezequias, que a água bate na cintura, sendo que tinha um grupo, eu não sei se era, sei que falava francês, não sei se era da França, de meninos, sabe aqueles meninos loirinhos, tudo com a bochecha rosada? Sendo que o problema não era isso, eles estavam vestidos de camisa laranjada, mas essa camisa cheirava a cebola. Passaram perfume de cebola, né? Desodorante Rolon de cebola. E o pior, quem entrasse era um de cada vez. E aí depois vinha aquele cheiro de cebola, né? Que entra até na alma. E a gente foi atrás deles, mas não tinha como voltar, porque era um caminho estreito. Obrigado. Só tinha um para passar, mas dava lá no outro lugar que a gente queria. A Bíblia diz que tem o que? Uma porta estreita, um caminho estreito e apertado. São poucos que vão dar nesse caminho. Vão chegar lá do outro lado. E tem o outro, que é o quê? Uma porta bem grande, que também leva para um caminho espaçoso, mas não termina em coisa boa, termina na perdição.
Tá vendo? No capítulo 7, ele fala sobre isso. Fala, por exemplo, dos 2 tipos de pessoas. A árvore boa dá fruto bom, a árvore má dá fruto mau. E fala o quê? Que essas árvores são que falsos profetas. E muitas vezes, o que é construir no alicerce ruim? Você ouvir quem não vai dar conselho bom. E aí Jesus Cristo fala, a árvore boa dá fruto bom, a árvore má dá fruto mau. E aí o que eles dizem? O que Jesus Cristo fala? Desses caras que vão chegar no final para ele e vão falar assim, em teu nome nós profetizamos. Olha só que coisa profunda. Em teu nome nós curamos enfermos. E em teu nome nós expulsamos demônios. Gente, quem já viu uma pessoa endemoniada aqui? Eu vou levar vocês 1 hora. É muito, muito feio. Uma vez entrou um endemoniado numa igreja que eu participava, os bancos de madeira pau-ferro. Pesado o banco. E foi eu era mais magro do que hoje. Aquela música do Rebanhão foi em minha homenagem. Eu era magro que dava dó, que dava dó. Meu paletó tinha uma listra só, tinha uma listra só. E vai falar que Jesus entrou na vida desse cidadão. Tava lá aí a gente viu o cara já rosnando igual bicho. Um cara de rua. Entrou e sentou no banco. Eu falei, isso aí não vai dar boa coisa. Eu sentei do lado e meu amigo do outro. Ele era mais forte do que eu. Esse cara começou a rosnar, ele pegou com uma mão o banco e eu estava na parte de baixo, eu fui caindo e o meu amigo na parte de cima foi voando. Esse cara pegou com uma mão o banco pesado que a gente tinha que tirar às vezes para limpar, tinha que ter 3, 4 pessoas, tão pesado que era o banco. Ele pegou com uma mão e levantou o banco. Aí juntaram 5 em cima dele. Levamos esse cara com muita dificuldade para uma sala. A gente soltou ele, tinha cadeiras universitárias daquelas antigas, pesadas. Ele pegava com a boca e jogava na gente. Pá! Pá! Com a boca. Aí depois ele começou a rodar, igual um bicho. Aí a gente foi orando, ele foi liberto e ele falou, não quero Jesus. Ponto final. E foi embora, nunca mais ouvi essa criatura. Pois Jesus Cristo fala que esses caras expulsam demônios. Aí o que Jesus Cristo vai falar? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Você fala, como é que pode a pessoa profetizar, a pessoa expulsar demônios, a pessoa curar? Deus usa quem Ele quer. O problema são os frutos da vida dessa pessoa. Então Jesus está mostrando 2 tipos de pessoas. Então, meus irmãos, o nosso casamento, ou ele está plantado de uma forma que nós ouvimos a palavra de Deus e praticamos, ou então a gente ouve a palavra de Deus que é outro solo e a gente não pratica, e a gente vai ser o quê? Insensato. Por quê? Porque virão dias maus no casamento e a gente não vai ter estrutura para aguentar as pressões. Por quê? Porque a gente ouve o Senhor e às vezes não pratica o que Ele fala. Então Jesus está chamando a atenção para isso. Exatamente isso. O nosso curso começa onde? Com Deus. Começa com Deus. Começa com o Pai. Ouvir a palavra do Senhor e praticar. E aí, Jesus Cristo vai usar o apóstolo Paulo de várias formas em Efésios para falar muitas coisas. Por exemplo, para os maridos. O que diz lá? Olha a palavra do Senhor. Ouve e pratica, é o sábio que está construindo na rocha. Vai vir as intempéries, as dificuldades, mas ele vai suportar. E quando um casal está na rocha, ele vai passar pelos mesmos problemas, dificuldades. Vem doença sobre o casal, vem tribulação. Às vezes a pessoa vai perder o emprego, que é horrível. Já imaginou? Perder o emprego? A pessoa chegar e não ter de onde tirar para dar às vezes comida para o filho. Imaginou? Difícil, mas se ele estiver na rocha, ele vai passar aquilo ali e ele vai sair mais forte. Por quê? Porque a casa dele está sendo construída na rocha. E aí Jesus Cristo vai falar algumas coisas, por exemplo, para os maridos. Ouvir e praticar. Por exemplo, olha, vocês têm que dar a vida pela sua esposa, se for necessário. Eu achei lindo uma vez, um casal já devia ter mais de 50 anos. Quando eles estavam andando na pista, fazendo caminhada, o homem pegava, ia para a ponta e colocava a mulher do lado.
Perguntaram, mas por que você faz isso? Porque se vier um carro, pega em mim e não pega nela. Para entender? É uma atitude simples, mas muito interessante, porque ele está protegendo a esposa. O marido, ele é tão importante para a esposa diante de Deus. Deus vê assim, a pessoa pode não se ver assim, né? Mas para Deus, o marido é para quê? Para santificar a esposa, para guardar a esposa, para proteger, para não deixar que um acidente chegue nela primeiro, mas vai chegar nele. Por quê? Porque o apóstolo Paulo diz que o papel do marido é o mesmo do de Cristo. E o que Cristo fez? Foi até a morte, uma morte gostosa, né? Morte de cruz, morte mais vexatória, vergonhosa, que era para os piores homens da sociedade. Jesus foi para aquela cruz sem ter pecado algum. E esse é o papel do marido, proteger a esposa. O que mais? Falar para a esposa a palavra do Senhor, para quê? Para que ela seja purificada, para que ela seja guardada, para que ela seja edificada. A mulher é muito tocada e abençoada pelas palavras. Então isso é muito importante. Quando Deus fala para eu proteger a minha esposa, eu não protejo, eu estou sendo o quê? Construtor num solo de areia. Isso vai dar ruim uma hora. Vai chegar um momento difícil, eu não tenho estrutura, eu não construí. E detalhe, quando Jesus Cristo fala da construção, é uma construção constante. A pessoa pode ter 50, 60, e essa semana eu vi uma coisa espetacular. Uma senhora e um homem que tem um casamento de 74 anos. Para entender? Vi nos Estados Unidos dois que são bem velhos, já com 80 anos de casado. É muita coisa. Muito tempo de casado. Pois até hoje o marido pega na mão, abraça, beija e protege. Se eu não faço isso como marido, eu estou sendo o quê? Um construtor insensato. Eu não estou construindo o meu casamento na rocha, eu estou construindo na areia. E é um solo o quê? Frágil. Vai vir as dificuldades, eu não vou estar pronto. Eu vou querer me preparar na hora que vier a dificuldade, já era. Por quê? É interessante que esse texto começa com o verbo no presente, ou seja, construção diária. Mas ele vai falar de quê? No verbo no passado, quando fala da construção. Por quê? Porque não dá para construir na hora que vier a dificuldade. E se eu não faço isso, se eu não protejo, se eu não sou o sacerdote do meu lar, se eu não cuido da minha esposa, o que vai acontecer? Vai vir problema para mim, porque eu não estou construindo no solo forte, firme, que é a rocha. 2. E as esposas? O que diz na Bíblia? Hoje o feminismo diz assim, esse negócio de submissão, isso é uma balela. Irmãos, a Bíblia diz que Deus criou o homem e mulher. Fala que só criou o homem. O que quer dizer isso? Homem e mulher são da mesma essência de Deus. Criou-os à imagem e semelhança do Senhor. Gênesis 1, 26 e 27. A essência do homem, a mulher e o homem são o quê? São imagem e semelhança de Deus. Há alguma diferença para a mulher e o homem nesse sentido? Nenhuma. Mas quando fala lá no texto 2, no capítulo 2, que vai falar que Deus vai detalhar como Deus criou a mulher, tira do homem. E diz que Deus far-lhe-á um auxiliador a que lhe seja idônea. O que significa isso? Que seja face a face com ele, mas diferente, complementar. Se eu me coloco no espelho, a minha mão direita vai ser a minha mão esquerda. Se eu estou diante do espelho, a minha mão esquerda vai ser a minha mão direita. E assim por diante. É o que esse texto está falando. Correspondente, complementar. É tão perfeita essa imagem que fala mais ou menos assim: a pessoa fazer os movimentos e ser seguido pelo outro. Deus criou homem e mulher à sua imagem e semelhança. Por que não é encontrado em nenhum lugar na arqueologia uma imagem de Yahvé? Nunca vai se ver, nunca se viu. John Bright, historiador, grande historiador da história de Israel, ele fala: nunca foi encontrado um nicho, uma imagem de Yahvé. Por quê? A imagem de Yahvé somos nós. Eu criei o homem à imagem e semelhança minha, Deus falou.
Então nós somos imagens e miniatura do Senhor. E para que o homem foi criado? Para glorificar a Deus. E dentre a glorificação do Senhor, o que está embutido? Obediência. Ouve e obedece. E aí o que vai acontecer? Para a mulher, diz o quê? Submissão. Por quê? Porque não é a substância da mulher que é menor que o homem. Eu já falei aqui, homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Substancialmente, homem e mulher são o quê? Imagens de Deus. Agora, funcionalmente, não. Deus quis assim, que o homem fosse o quê? Fosse o líder do lar, e a mulher fosse o quê? A sua ajudadora idônea, ou seja, correspondente. A sua ajudadora que vai ajudar o homem a se complementar e a fazer aquilo que Deus quer que ele faça no seu lar. E aí depois vem os filhos, criação dos filhos e assim por diante. Maridos aqui, todos vocês, se você tem filho, Mohammed está aí no caminho, né? O homem é o responsável pelo ensino no lar. Ah, mas eu não sei ensinar. Vai aprender. Pronto. O homem é o responsável de ir atrás, de ver se o filho está indo para a igreja, de ver se o filho está no caminho bom, de fazer isso, e a esposa vai auxiliá-lo. Porque a Bíblia diz para as esposas: seja submissa ao seu marido em Cristo. O que isso quer dizer? Porque essa palavra é mal entendida. Missão abaixo da outra. O que significa? Em Cristo. Se o marido estiver em Cristo, a esposa tem que estar junto com ele e na função de complementar a sua vida, a sua liderança. E se o marido, por exemplo, falar assim: olha, escolhe entre Jesus e mim. Como eu já vi uma mulher que o marido chegou com essa proposta indecente. Uma senhora com muitos anos de casamento. Encontrou Jesus, ou Jesus a encontrou. Nós sabemos que a letra B é o certo. Jesus a chama e ela vai seguir a Jesus. O marido põe essa condição: ou você segue a Jesus ou fica casada comigo. Ela falou: eu te amo, mas eu amo mais a Cristo. Dá para entender que não é uma submissão cega? O marido pode falar uma coisa que Deus não atesta. Por exemplo, o marido chegar para a esposa e falar assim: vamos roubar. A esposa: mas eu tenho que ser submissa a você, eu vou roubar? Não, eu não vou roubar, porque a Bíblia condena. Eu não vou estar agradando o Senhor, eu estou quebrando a autoridade do Senhor sobre a minha vida, eu não vou fazer. E ponto final. Isso é insubmissão? Não. Isso é insubmissão do marido em relação ao cabeça, que é Cristo. A Bíblia diz que a mulher deve respeitar o marido. Então, quando a esposa fala mal do marido, ela está construindo na rocha ou na areia a sua casa? Quando a esposa fala, mal do marido, desrespeita, muitas vezes diante do filho, ela está construindo na rocha ou na areia? Na areia. Dá para entender? Por quê? Isso é uma coisa inventada? Não, isso é a Bíblia quem está falando. Tem gente que está falando aí: eu quero saber quem inventou o trabalho para eu conversar com ele. Foi Deus que inventou o trabalho. E aí, vai conversar? Deus que inventou o trabalho. Então, se a pessoa é preguiçosa, não está seguindo o Senhor. Dá para entender? Por exemplo, diz lá em Efésios: não mentirás uns aos outros. Aí eu minto para o meu marido, ou o marido mente para a esposa. Tem casal que tem caixa 2. Esconder aqui, para comprar mais um sapatinho, eu só tenho 199. Vamos lá, a irmã parece uma centopeia. Eu estou sem sapato. Mulher não fala assim? Estou sem roupa. Vai ver, tem 10, 15, 20. Teve um acampamento que eu preguei sobre uma vida simples. Aí eu comecei a falar: quem tem 2 calças jeans aqui? Quem tem 4? Rapaz, quando eu cheguei em 10, eu falei: vamos parar por aqui. Aí fui perguntar computador. Quem tem um computador? Todo mundo. Quem tem 2? Quem tem 3? Tinha menino que tinha 4 computadores. Eu falei: meu Deus do céu, é um povo. Mexe aqui, mexe ali e tal. Celular, vai lá, Gente, tem muita coisa às vezes que não precisa. Mas tem mulher, o homem que faz o caixa 2. É o cara que fala assim: é pão duro para comprar roupa,
Fala assim, mas quando é o carro dele, meu irmão, aquele Corsa sedã, que tem um som de 20 mil. Tem um amigo meu que tinha um Corsa com um som de 25 mil. Dá para entender? Aonde está o seu coração, vai o teu dinheiro, vai o seu tempo e vai o teu esforço. Aí o que acontece? Paulo fala, não mintais, a pessoa mente, esconde, tal. Ela está construindo a casa dela onde? Na areia, porque isso vai dar ruim. Não há nada encoberto que não seja revelado. Uma hora isso vai dar ruim, né? A pessoa mentir não vai dar certo. Outra coisa, a pessoa roubar, diz, não roubarás. A pessoa vai e fala, não, é só 10, só 20, tal, vai escondendo no serviço, faz, nem o marido sabe, o outro cônjuge, ou a esposa não sabe que o marido está fazendo isso. Daqui a pouco está o nome na Lava Jato. Por quê? Deu ruim. E vai envergonhar o Evangelho, vai envergonhar o Senhor, vai envergonhar a igreja, vai envergonhar. Teve um tempo desse lá em Águas Claras que uma das pessoas, líderes políticos lá, foi preso. O filho estudava na sala do meu filho. Era uma vergonha para esse menino. Que coisa terrível. Ia todo dia envergonhado para a aula, porque o pai estava na cadeia, que roubou. Dá para entender? Aonde eu e você, nós estamos construindo o nosso lar. E tudo começa com Deus. Se eu ouço a palavra de Deus, a pessoa fala, Elias, eu não leio Bíblia. Começou mal, vai dar ruim. Está ruim para você. Ah, eu não tenho hábito de leitura. Se vira e tem hábito de leitura. Um francês, o mais ralezinho, lê 11 livros por ano em média. Brasília, que é o nível de maior escolaridade no Brasil, é um livro por ano, em média. Dá para entender? Você tem que fazer o que for necessário para construir a sua casa na rocha. O que for necessário. Aquilo que Deus falar para você, faça, porque vai dar certo. Você pode não ver na hora da tempestade, na hora dos rios transbordando, na hora do vento rijo. Você fala assim, Deus não está, mas Ele está contigo. Ele pega na colher de pedreiro com você, Ele coloca o tijolo melhor, Ele fala para você como tem que fazer, e você tem que ter o que? Confiança em Deus, você tem que ter paciência. Hoje nós somos muito ansiosos, irmãos. Tem gente ansioso, nem tem filho, e fala, o que meu filho vai ser, meu Deus? Fica lá, sem dormir, assim, né? Igual um zumbi. Zumbilândia. Cadê? Quantos anos seu filho? Não, ainda não nasceu não. Minha esposa ainda vai engravidar, a gente está com projeto para daqui a 5 anos, mas já está preocupado com o filho. Dá para entender? Que coisa! Aí tem o outro preocupado. Ai meu Deus, eu não vou casar não, porque eu não sei como é que vai ser a economia. Começou errado. Hoje a gente inverte as coisas. É proibido a gente ser previdente? Não. É proibido a gente guardar dinheiro para os dias maus? A Bíblia ensina. É proibido a gente ser organizado com contas? Não. Mas sabe o que é proibido? A gente colocar o coração nessas coisas. Tem gente, irmão, que ganha um salário mínimo e tem poupança de 150 mil. Você está pensando que eu estou contando uma conversa, né? Vai lá no interior de Minas para você ver. Lá na terra aqui, brainstorm não é brainstorm, é toró de parpite. Vai lá para você ver. Pessoas que ganham um pouquinho, mas o quê? Não, eu vou morrer, eu tenho que pagar meu enterro com 150 mil. Acho que vai dar, né? Funeral presidencial, chefe de Estado. Dá para entender isso? O que é isso? Isso já é o exagero. É porque o coração da pessoa está em quê? Nas coisas. Porque Deus, para ela, está sendo desconsiderado. Nós vamos falar sobre isso nos próximos encontros. Precisamos de ouvir o Senhor. Como é que eu ouço o Senhor? Bíblia, pregação da Bíblia, ensino bíblico. É assim que nós vamos ouvir e obedecer, ouvir e fazer, ouvir
Ouvir e sermos o quê? Construtores previdentes, construtores que vão construir a sua casa na rocha. Vão vir as dificuldades, mas nós vamos permanecer em pé. É por isso que nós estamos aqui. Não é gostoso comer essas coisas aqui? Não é? Como eu falei ali, cheguei, não sei nem por onde que eu começava. Mas, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Isso é bom, mas o melhor, sabe o que é? É você saber que Deus está contigo nessa caminhada que não é fácil. Uma caminhada, às vezes, longa. Né? Uma caminhada que vai exigir o quê? Esforço. Você já viu que a gente se prepara para tudo? Profissionalmente, né? A gente sempre está fazendo curso e tal, mas quando é para casamento a gente fala, não, a teologia do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E vai lá, o cara vai na onda, né? Tal, aí daqui a pouco, caiu no buraco. Por quê? Casamento tem que ser preparado, casamento tem que ser estudado, casamento tem que ser visto, aquilo que Deus quer. Eu tenho que constantemente fazer uma autoanálise. Eu estou sendo um bom marido? E a esposa fala, eu estou sendo uma boa esposa? Aí fala, qual o parâmetro? Eu vou pegar aqui a sexóloga da televisão aqui e vou ver. Aí ela vai falar uma coisa, eu acho que eu estou indo mal, mas ela está falando o contrário do que a Bíblia diz. E aí, você vai seguir quem? Você lembra o que eu falei anteriormente? Jesus falou, as árvores vocês conhecerão pelos seus frutos. Não pode a árvore boa dar fruto ruim, né? A árvore ruim dá fruto bom. Conhecereis as árvores pelos seus frutos. Assim ele está falando de quem? Falsos profetas. A pessoa pensa que é só aquele que está com a Bíblia profetizando coisa ruim. Não é. Às vezes o falso profeta está na tua sala de trabalho, às vezes está na tua escola, às vezes está o quê? No som do teu carro. Você está ouvindo uma música péssima para a tua vida, uma música que tem padrões que não agradam o Senhor, padrões que te afastam da construção de um casamento bom. E a música é pegajosa. Eu não sei se você é igual a mim, eu sou auditivo, né? Não tem nada com aquele centro auditivo Telex. Mas é o que? Eu ouvi, às vezes a Fabiana fica morrendo de rir, eu acordo assim, tem uma música dos anos 80 na minha cabeça assim, ó. Aí eu começo a cantar, lembro da letra todinha. Então para mim, se eu ouvir aqui, ó, eu tenho que tomar cuidado. É uma música, é um livro. Nossa, mas vendeu 40 milhões de cópias. Às vezes é um lixo, às vezes é uma porcaria, às vezes é contra o casamento de Deus, às vezes é contra Deus, é contra a família. É um lixo, mas é chique. Eu falo lá na minha sessão que eu estou lendo fulano, grande coisa, vai para o túmulo, vai ser queimado pelo fogo, como o apóstolo Pedro diz, que os elementos dessa terra vão ser dissolvidos pelo fogo de Deus, do juízo do Senhor. Grande coisa. Eu estou ganhando 20 mil e a tua casa está indo para o buraco. É proibido ganhar 20 mil? Se alguém tiver um emprego aí para me dar, ganhando 20 mil, me avisa. Mas às vezes tem gente que estuda para um concurso. Aqui em Brasília é esse, o Deus Concurso. Concurso é o problema? Não, é por causa que a pessoa endeusa o concurso. Começa a perder a intimidade com o marido e com a esposa. Começa a perder os momentos de confraternização. Não tem mais tempo para ir na igreja, não tem mais tempo para vir no encontro de casais. Cara, isso aqui é bom demais, gente. Bom demais. O Tony aqui me falando, paz do Senhor, que coisa maravilhosa. É lindo isso, né? A pessoa, não tem tempo, eu tenho que estudar mais. Se for lá no tribunal, tem que ser magistrado, né? Porque só magistrado que presta. Aí o outro lá, não, você tem que ser engenheiro, não, você tem que ser advogado, não, você tem que ser não sei o quê. E a pessoa vive vivendo uma vida fora da construção de um casamento bom, que exige o quê? Tempo. Às vezes você não tem uma comida tão espetacular, não tem grana para sair para jantar num tal lugar, mas você está junto com a pessoa que Deus te deu, de você olhar nos olhos, você contemplar e falar, graças a Deus que Deus me deu você. Às vezes é um ovo, bife do olhão que está lá, mas é bom, o ovo fica com gosto de churrasco. Por quê? Porque não é o ovo, é a pessoa que está próxima. E você abraçar teu filho e poder olhar no olho, e você poder falar as coisas, você às vezes sentar no chão para jogar, né, um joguinho lá com tua família,
no final de semana, ou ver, tem umas séries aí que só a misericórdia, né? Você vai fazendo o sinal da cruz e vai vendo a série, dando chance para ver se ela melhora, né? O problema não é a série, é você estar junto da tua família. Gente, uma coisa maravilhosa é você poder voltar para casa e falar assim, estou indo para casa. Que coisa maravilhosa. O encontrar com as pessoas mais importantes da minha vida. E coisa ruim quando você está lá. Faz um concurso, faz outro. Irmãos, tem gente que já passou, já está bom. Mas quer o quê? Eu quero mais grana. E não tem tempo para o filho, não tem tempo para a esposa, não tem tempo para o marido, não tem tempo para nada. Aí começa a faltar a igreja e a vida começa o quê? Desandar. Vem a chuva, vem os rios transbordando, vem o vento rijo e vai detonar com aquele cara. E não somente ele, o pior, com a casa dele. Porque ele está construindo na areia. E a pessoa começa a se afastar de Deus, começa a mentir, começa a beber, começa a se drogar, começa a se prostituir. Daqui a pouco está a terra arrasada. Porque foi insensato, ouviu a palavra de Deus e não fez aquilo que Deus mandou. Mas Deus é tão bom que talvez se você entrou hoje assim, com terra arrasada, tem jeito para você. Eu quero te dizer nesta noite, só não tem jeito para morte sem Cristo. Morreu sem Cristo já era. Porque diz na Bíblia que segue-se um juízo. Agora há tempo para se arrepender, para voltar atrás. Coisas que eu já vi nessa vida, irmãos. Casais com 3 anos separados, o cara entrar na igreja, nem era crente, entrou, se converteu no domingo, no outro já desfez o divórcio de 3 anos, está casado até hoje. Vou ver se ele vai vir aqui dar um testemunho para vocês. Chiquinho e a Vilma. Dá para entender? A mulher ficou 3 anos orando pelo marido, ele longe, em outra vibe, como diz o adolescente. E Deus resgatou, já tem o quê? 25 anos que ele está na igreja, firme e bem casado. Dá para entender? Outra coisa, só para terminar agora. Não é promessa pentecostal não, viu? Fique tranquilo. Né? Agora para terminar e não termina, né? Uma coisa muito importante, se a gente levar a sério o que a gente vai falar aqui, nós e vocês, todos nós aqui vamos ser transformados. Isso não é promessa minha, é de Deus. Se nós obedecermos, o que vai acontecer? Nós vamos ser construtores sensatos. E Deus vai nos abençoar, e Deus vai nos transformar. Aí a irmã está falando assim, pastor, você não conhece o meu marido. Eu canto até aquele corinho, a cruz que Cristo me deu. É uma cruz pesada, cheia de ferpa. Que eu estou carregando esse cara aí. Se você construir, obedecer a palavra do Senhor, Deus vai passar, porque Deus é marceneiro, irmão. Jesus não era filho de marceneiro? Ele vai passar uma plana, depois um arco de pua, né? Vai dar uma brilhada nessa cruz aí, vai diminuir, dar uma parada, dar uma lixada, né? É desse jeito. E a mesma coisa a esposa, né? Cada um fazendo a sua parte. Nós vamos falar da próxima vez, para o próximo encontro, sobre o que? O elo de ligação entre nós e Deus. Como isso é feito agora. Como é que eu vou fazer isso que eu falei agora? Construir sobre a rocha. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar textos bíblicos e vou trabalhando com vocês. E isso é muito legal, irmãos. Por exemplo, eu tenho problemas no meu lar, mas você também tem. Ótimo, então vamos nos juntar e vamos buscar a solução no Senhor, tá? Para que nós possamos construir os nossos casamentos em lugar firme, que é a rocha. E a rocha, na palavra é o que? Jesus Cristo. Bom, Deus possa nos abençoar. Deus está no controle. Você pensa que você veio hoje aqui? Eu vim aqui só para comer lá aquele negócio, veio nada, você não sabe de nada, inocente. Deus te trouxe aqui porque Ele tem um plano na sua vida, tá? Deus tem um plano na sua vida e hoje Ele te trouxe aqui. Isso vai ficar gravado no teu coração. Nem o inferno todo
pode tirar isso que está no seu coração. Porque onde Deus planta, ninguém colhe, ninguém tira, ninguém arranca. Deus, Ele protege com a mão poderosa dele, e nem o inferno todo pode tirar a semente que foi lançada no teu coração. Ok? Vamos orar? O pessoal já está falando assim, tem a sobremesa agora, né? Não, vou orar, irmão, fica tranquilo, tá? E oração rápida, tá? Como diz um pastor amigo meu, vamos liquidar a fatura. Ele era dono de funerária, né? E ele morreu. Mas dava medo. Mas enfim. Senhor, obrigado. Queremos te agradecer por esse texto que o Senhor preservou. Esses 2 solos, 2 construtores, 2 atitudes. Nós queremos ficar no primeiro solo. Queremos ter a atitude de ouvir o Senhor e não sermos loucos nem insensatos, mas sermos sábios. Ouvir e praticar aquilo que o Senhor nos ensinou. Senhor, nesta noite, eu sei que tem corações aqui apertados. Pessoas que saíram de casa falando assim, eu vou lá, mas eu não tenho nem esperança mais no meu casamento. Mas, Senhor, exatamente para essas pessoas que a tua mão ensanguentada da cruz se coloca agora, é estendida para, ó Deus, segurar nessas mãos e erguê-las, como o Senhor ergueu o apóstolo Pedro do meio das ondas bravias no mar da Galileia. O Senhor o levantou porque ele falou, Jesus, tem misericórdia, me dá fé. E o Senhor puxou Pedro, sem de ser engolido pelas ondas, naquela madrugada ali fria no mar da Galileia. O Senhor está fazendo isso nesta noite também. Pessoas saíram de casa falando, eu vou lá só para me divertir, espairar a cabeça, mas o Senhor tem um plano perfeito, um plano de restauração, um plano, Pai, que vai voltar aos anos bons de namoro, anos, Senhor, que foram anos de esperança, que a esperança foi sucumbida por causa da nossa insensatez, às vezes de construir o nosso casamento na areia, Senhor, porque ouvimos a Tua palavra e não obedecemos. Nesta noite, Senhor, que o Teu nome seja engrandecido, glorificado, e que a esperança do Senhor volte para os nossos corações. Nós oramos e repreendemos toda a atuação do mal, toda palavra de falsos profetas, toda palavra do maligno. Nós anulamos pelo poder da cruz, pelo poder da ressurreição de Cristo. Em nome de Jesus, nos escuda com a Tua proteção. Nós oramos agradecidos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei para quem que eu passo agora. Tá aqui, irmão. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela presença de cada um. Muito bom ter vocês aqui. Confesso que assim, me sinto privilegiado de estar aqui e alimentando e aprendendo a cuidar bem desse bem precioso que é minha esposa, meu casamento, minha família. E eu oro que Deus dê essa sensibilidade, né, para cada um de nós. E fiquem à vontade, lá dentro tem um micro-ondas, se alguém quiser esquentar, porque às vezes fica mais frio, né? Queria pedir um favor também, daqui a mais tarde, quando vocês forem embora, essa cadeira esse bege mais escuro é lá do outro salão de festa. Se o homem puder levar pelo menos uma. E queria deixar também um recado, a gente já está organizando em relação ao último encontro, que vai ser naquele Hotel Fusion. É um hotel novo, um hotel bom, ali no setor hoteleiro norte. Assim, acho que a gente, até mandei as fotos, né? Conseguimos uma diária muito boa, 190 com as taxas, né? E nesse dia vai ter um jantar, vai ser 55 por pessoa, só que o hotel está pedindo um sinal. Então a gente, depois eu vou mandar no e-mail de vocês um sinal de R$100 para o casal, né? Para esse último encontro lá em novembro. E
E quero reforçar o convite do pastor para que todos estejam aqui nos próximos encontros, né? Desejo uma boa noite, um bom fim de semana para todos. Fiquem à vontade, por favor. Duas coisas, depois vocês quiserem os documentos, o que eu falo de cabeça, mas está tudo escrito, viu? Por isso que eu escrevi antes, né? Eu posso estar mandando, só posso mandar para uma pessoa e a pessoa espalha para vocês, para você dar uma olhada. Eu sei que vocês vão estudar, né? Profundamente. Mas se vocês quiserem. Segunda coisa, eis que vos digo, amanhã tem EBD. Ceia. Se lembre, você vai construir a sua casa na rocha ou na areia? Ai, estou tão cansado. Deus é bonzinho, Ele vai entender. Deus vai te dar uma chicotada nas costas espirituais. E não tem salmoura terrena que passe. Eu estou falando sério. Você quer ter uma vida abençoada? Não falte escola bíblica, não falte culto da noite e não falte PG. Se você faltar os três, sinto muito para você. Eu faço o máximo que eu posso. Minha família faz, muitas pessoas fazem na igreja. Agora, se você não fizer a sua parte, construtor sobre a areia. Eu não tenho responsabilidade. Não quero nem saber. Jesus vai chegar para você e falar: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Já imaginou? E sabe para onde é que você vai? Para o inferno. Está pensando que é brincadeira? Um dia, se você não construir na rocha, construir na areia, Deus vai falar para você. Não vai ter STF, não vai ter STJ, não vai ter. E aí, você vai escolher qual? Estou falando sério. Deus fala para você. Não sou eu que vou responder por você nisso, não. Eu vou responder se eu estou chamando a tua atenção, se eu estou pregando a palavra. Deus vai me pedir, vai cobrar de todos vocês aqui, vai me pedir conta. Agora, da tua parte, não sou eu que vou fazer. Tá? Lembra-te disso. Constrói na rocha. Se lembra do pastor João Geraldo? Geraldo. Então é isso, pessoal. Fiquem à vontade, por favor, né? Tem bastante comida aí. Vamos confraternizar, sociabilizar, beleza? Fiquem à vontade.